Bom dia pessoal, seja bem-vindo à nossa live. Mais uma live nós vamos fazer. Ontem, infelizmente, não deu para me fazer, que eu fiz uma viagemzinha rápida, mas uma viagem maravilhosa. E aí, eu queria ter feito lá, no lugar onde eu estava, mas infelizmente o sinal da internet não tava pegando, né? Que é o sinal da internet zero, né? Por lá. Mas graças a Deus foi ótima viagem. Levei tudo preparadinho, mas aí o sinal da internet não teve. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar. Bom dia, Natilde de Souza. Bom dia, seja bem-vinda à nossa live. Hoje nós vamos lá por Provérbios 22. Meu Deus, já é 22 dias, né? Daqui uns dias o mês acaba. 8 dias, falta 8 dias por mês acabar. Mas graças a Deus, né? Deus é bom, né? E hoje, como é que você está? Como é que está o seu dia? Já agradeceu a Deus por esse dia? Então, nós precisamos levantar e agradecer a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá. Bom dia, minha filha! Bom dia! Aí, igual a gente tem que acordar e agradecer a Deus por esse dia. Então, assim, ter um coração grato porque você acordou com saúde, você acordou em uma casa, você grato pelas oportunidades que Deus te dá. Então, assim, que nós possamos gerar em nosso coração a gratidão do Senhor todos os dias. Eu costumo acordar e já agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando. Só de acordar e abrir os olhos. Então, assim, é muito bom. E assim, gratidão, gente, gratidão, mesmo que você passe por lutas, porque não é fácil, mas vamos agradecer, porque a gratidão gera gratidão, e a gratidão gera paz, alegria no nosso coração. Por isso que nós precisamos agradecer todos os dias a Deus pela oportunidade. Então, hoje nós vamos ler Provérbios 22, que é um provérbio da sabedoria, que é tremendo esse provérbio. E aí eu gosto de ler lá, porque o livro de Provérbios, ele traz muito ensinamento de sabedoria, de como nós precisamos viver no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, precisamos viver com sabedoria. Arrumar aqui meu cabelo, tá meio... Mostrar mais meu rosto. Então, viver, buscar a Deus a sabedoria dele. E aonde nós buscamos a sabedoria do Senhor? Na sua palavra. A sua palavra nos dá todos os dias o motivo de viver em paz, de viver alegre. Então, a sua palavra, a palavra de Deus, ela te traz muita sabedoria, muita revelação, mas a partir do momento que nós buscamos essa palavra, se nós queremos conhecer a Deus aonde? Na sua palavra tem instrução de como você viver, ter um casamento abençoado, ter uma vida próspera. Eu falo que prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é consequência da sua prosperidade. Então, prosperidade é você viver em paz. Prosperidade é você ter esse coração grato pela vida. Isso é a verdadeira prosperidade, né? Ter em seu coração o fruto do Espírito Santo. Então, prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é a consequência. Então, o que nós precisamos todos os dias? Buscar do Senhor essa palavra. Olá, bom dia. Espera só um pouquinho, viu? Pai do Senhor. Da igreja Catedral da Família. Eles são da igreja Catedral da Família, fica lá no Parque das Carmeiras lá. E ele está necessitando de doação, que haverá uma vigília agora amanhã, às 8 horas, e estava vindo do Tocantins do Mato Grosso. A gente está precisando de arrecadar alimento, porque eles vão passar 4 dias. A gente tem que dar café da manhã, almoço, lanche e janta, entendeu? Eu falei isso. E lá no Tocantins do Mato Grosso, a gente está necessitando de alimento também para dar para as pessoas que vai vir para a vigília. Se a senhora puder contribuir com alguma coisa, já é bem-vindo. Deixa eu ver aqui.
Espera só um pouquinho, viu, pessoal? É que eu tô fazendo a live, daqui a pouco eu volto. Só atender os rapazes. Eu não tenho nada de alimento. Eu dou dinheiro e vocês compram. Não, tranquilo. Tá? Adivinha já é bem-vindo. Aí vou dar um sabonete pra vocês do que eu faço pra eles lá. Tá certo. Pra eles tomar banho, né? Isso. Sabonete Ó, natural. Cheirosinho. Muito Deus obrigada. abençoe a senhora. Eu também sou, viu? Tá convidado para a vigília na Rua 3, no Parque das Carmelas, às 8 horas da manhã. Tá bom, obrigada. Então, igual eu tô falando pra vocês, né? Então, assim, ter esse coração, né? Prosperidade não é só dinheiro, é ter paz, amor e alegria. Então, e o dinheiro vem consequência, né? De tudo que você faz. Então, lá em Tiago, fala assim, 1,5, ó. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhes a concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, se nós precisamos de sabedoria, nós buscamos a Deus, que Ele dá liberalmente. Sabedoria onde? Na palavra, no viver diário. Bom dia, Natália. No viver diário. Essa é a verdadeira sabedoria que nós precisamos buscar. E a Bíblia, ela é repleta dessa sabedoria. Porque se nós buscarmos, nós encontramos a sabedoria. Buscarmos a sabedoria de Deus. Então, igual eu falo sempre, a Bíblia é um manual, né? Manual de cada um de nós que nós devemos buscar. Então, vamos lá. Hoje é 22 de julho de 2022. Ó, 22. Então, é o que Deus tem para nós hoje, né? Uma palavra de sabedoria que está lá em Provérbios, fala assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram um a um, e o outro faz o Senhor. Aqui ele está falando assim, que vale mais o bom nome do que muitas riquezas, né? Então Deus já te deu, né, hoje nessa manhã, essa passagem que então tudo que nós fizemos aqui na terra, né, vale o nosso nome, a nossa vida vale mais do que muitas riquezas. Aí eu tava lendo lá o que é a reputação, né? Então reputação é aquilo que você pensa sobre você. Existem 4 formas de como você se enxerga. Como você se enxerga, como os outros te enxergam, a forma que você gostaria que fosse enxergado e a forma que Deus te enxerga. Então, essa reputação vale mais do que qualquer coisa. Reputação vale mais que grande riqueza. Se essa riqueza são a forma que você se enxerga, a forma que Deus te vê. Como é que você se enxerga? Você se enxerga como? Como uma pessoa vitoriosa, uma pessoa amada do Senhor. Então, são palavras de afirmação do que nós somos, né? E como é que as pessoas te veem, né? Então, assim, essa é a verdadeira reputação, né? Que fala na palavra. Nessa minha Bíblia, ela fala de uma forma diferente, mas tem a outra Bíblia que eu gosto de ler também, que aqui, ó, 22, ó. Igual eu tava falando, a boa reputação vale mais que grande riqueza e desfruta de boa estima, e vale mais que a prata e o ouro. E fala assim, ó, o bom nome, né?
Bom nome é a recompensa que bom comportamento é sinal da estima da família, da comunidade e dos prêmios mais valiosos da sabedoria. Viver com sabedoria é andar pela vereda da sabedoria, ter como resultado bom nome. Ó Salomão, ele escolheu a sabedoria, andou por esse caminho e ganhou um bom nome, que até hoje é lembrado, né, o nome. Tem muitos reis que às vezes não é lembrado porque não teve uma boa reputação. Depois de andar no caminho, sabe, durante anos, mas mesmo assim, Salomão teve um momento que ele andou por outros caminhos, que fala aqui assim, ó. Salomão, de forma trágica, abriu mão de suas convicções a respeito de Deus e da sabedoria. No fim da vida, toda a sua riqueza e poder não conseguiriam salvar seu nome. Então, ele viveu a vida dele em sabedoria, mas teve um momento que ele desviou, né, da sabedoria de Deus, né, por causa das muitas, porque Salomão foi um dos homens mais ricos que teve na terra, um homem super inteligente. Naquela época, a riqueza dele valia muito mais, tipo assim, a riqueza de Salomão naquela época é a riqueza do mundo inteiro hoje. Então, assim, o tanto que esse homem foi rico e foi sábio, ele tinha 40 conselheiros, né? Eu estava dando uma estudada sobre ele. Vale a pena estudar sobre Salomão. Nessa administração, insta-se-nos a manter os olhos no Senhor, confiarmos de que Ele nos dará o poder e força para continuarmos a andar no caminho da sabedoria. Por isso que se precisamos de sabedoria, buscamos a Deus, né? Aqui outra coisa que fala aqui no 3, né? 22 diz, o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riqueza e honra e vida. Então, o temor do Senhor é o nosso galardão. O que nós precisamos para temer o Senhor? Ter um coração puro diante do Senhor. Odiar o mal, odiar a conversa perversa, odiar a língua mentirosa. Então, nós temos que odiar isso aí, para nós termos o temor do Senhor, não sair da nossa boca palavra torpe. Então, temer ao Senhor na nossa vida. Aí fala assim, ó. Espinho e laço há no caminho do perverso, que guarda a sua alma e retira-se para longe deles. Eu gosto muito desse versículo 22, fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviar dele. Então, isso aqui nós devemos ensinar os nossos filhos, né? O caminho que eles devem andar. Porque quando ele for velho, eles não vão desviar, porque nós ensinamos o caminho certo, o caminho da verdade. Então, esse caminho certo, o caminho da verdade, depende de nós ensinarmos os nossos filhos. A interpretação desse versículo como a promessa de Deus aos pais, que ensinar os filhos o caminho de Deus terão bons filhos. Como recompensa, tem causado muitas angústias e sentimentos de fracasso entre muitos pais que confiaram no Senhor e ainda assim tem filho que desvia do caminho de Deus. Tem filhos, né, que mesmo você você pai criando os seus filhos no caminho, ainda eles desviam. Deixa eu passar aqui. Vem pra Correio Móveis, no centro de Goianira, atrás do sinaleiro, temos o melhor todo dia tem que ter um carro só aqui para passar. Meu Deus, todo dia. Então, aqui fala, né, que nós devemos criar nossos filhos no caminho do Senhor e ensinar eles
né? Tem filhos que, mesmo os pais ensinando, ele cai ainda procura as coisas erradas, né? Mesmo nós, como mãe, ensinamos nossos filhos os caminhos que devem ensinar. Tem uns filhos que vai para o outro caminho, mas assim, mas pelo menos você tem que ter a consciência. Eu criei meu filho, porque nós temos livre-arbítrio, né? De escolher. Ou escolhemos a paz, a alegria, que é o Senhor Jesus, ou escolhemos o outro lado. Então, temos dois caminhos. E muitas vezes nós já precisamos criar ele nesse caminho. Que alguns diziam, outros não, mas você fez a sua parte. Aqui, ó. Embora, de maneira geral, pai sábio produz filhos sábios. Há exceções. Deus deu a cada um a liberdade de escolher o seu próprio caminho. Também significa que quebrar e submeter um cavalo selvagem colocando uma corda em sua boca. Na época de Salomão, o termo era usado para descrever a maneira como aqui ele fala que naquela época de Salomão, né, tinha isso que as parteiras depois colocado, né? Isso aqui já naquela época tinha muitas coisas que eles faziam. Mas vou deixar o simples. Mesmo que você, nós, nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho da palavra, o caminho do Senhor, para que mais tarde ele não desvia. Ele ainda muitos a gente ensinando ainda desvia. Imagine se a gente não ensinar, né? Então precisamos ensinar ao nosso filho o caminho que deve seguir. E aqui, vai lá. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós semeamos, né? Com o que nós semeamos, nós colheremos, né? Então, tem aquele ditado que você semeia, você colherá. Então, colherá. Né? Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, vamos semear coisas boas para no futuro nós colhermos coisas boas. O generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomia. O que ama a pureza do coração é o gracial no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas a palavra do níquo ele transtornará. Então, os nossos olhos, né, Deus nos conserva, porque nós estamos buscando o quê? Conhecimento da sua palavra. Aqui outra vez eu sempre falo, provérbio, Salomão sempre fala dos preguiçosos, né? Então, várias passagens, se você tiver o hábito de ler depois provérbio, você vai ver o tanto que Salomão fala do preguiçoso, que às vezes o preguiçoso nada tem, porque ele coloca dificuldade em tudo que ele vai fazer. Que agora ele fala assim, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então, o preguiçoso, ele sempre coloca uma desculpa de buscar, né? Buscar, de ir atrás, de buscar aquilo que você deseja. Às vezes o preguiçoso tem até sonhos e projetos, mas ele não sai dali, porque a preguiça dele é maior, coloca dificuldade. Olha, aqui ele diz assim, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, né? Então nós temos que vencer todos os dias, né? Então esse leão pode ser a sua dificuldade, esse leão tem um ditado que nós vencemos um leão por dia, né? Então todos os dias nós temos que vencer.
Então, o preguiçoso, ele coloca muita dificuldade. Se você ler Provérbios, Salomão fala muito de 3 classes de pessoas: o preguiçoso, o tolo e o sábio. O que nós precisamos ser? Sábio, né? O preguiçoso, a gente não... Esse preguiçoso nada tem, porque ele sempre vai colocar dificuldade no que ele vai fazer. Aqui fala de novo. E outra coisa que Salomão fala muito sobre a mulher também. Em Provérbios ele fala muito sobre a mulher. A cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que oprime o pobre para enriquecer, assim ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Aqui, ó. Aí nós já vamos entrar em Provérbio 22, tem 2 tópicos, né? Tem 2 tópicos. O primeiro, ele vem falando sobre o bom nome, né? O segundo, ele já traz a sabedoria, ensina sobre a sabedoria apresentada, né? Nesses versículos de 17 a 29, Salomão, ele está nos apresentando, né, a sabedoria. São versículos de sabedoria para que nós possamos viver cada dia mais. Algumas características da sabedoria de Deus, que é a verdade. É suave e precisa estar presente em nossas vidas, produz confiança em nós, nos dá revelações profundas e amplia a nossa visão e dá certeza e nos capacita a ensinar. Então, aqui do 17 ao 24, Deus traz para nós as palavras da sabedoria. Olha aqui, ó, ele já começa assim falando: inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio. E aplica o coração no meu conhecimento. Quer dizer, ele já tá falando assim, ouve, para ouvir a palavra do quê? A palavra de vida, a palavra de Deus. E nós precisamos inclinar o nosso coração para o conhecimento. Porque é coisa agradável os guardareis. Porque é coisa agradável os guardareis no teu coração e os aplicareis todos aos teus lábios. Então, que é coisa agradável para o Senhor é a tua palavra, e Ele vai aplicar em nosso coração. Aqui, ó, fala muito, né? O sábio deve ser ouvido, seguido, o apelo nessa sessão. É para agir segundo o conhecimento, aprendido a partir das declarações que retrata o viver do sábio e do insensato. Muitos provérbios deste capítulo são demonstrações semelhantes-se aos apelos do pai ao filho. Então aqui Deus está fazendo um apelo para nós, de nós buscarmos a sabedoria. Então é um apelo, o Senhor Jesus, que é o dono de todas as coisas, Ele está fazendo um apelo para nós buscarmos a tua palavra de sabedoria. Aí ele fala aqui assim, ó, no 17 e 21. Aplicar as palavras do sábio é importante. Memorizadas, elas estarão em nossos lábios. Quando nós aplicarmos, memorializar, né? Memorizadas, essas palavras, elas sairão dos nossos lábios, né? Então, trazer a palavra de Deus à nossa mente, nosso coração, e nós vamos falar da sua palavra. Nossa confiança em Deus aumentará.
ficaremos mais convencidos da exatidão das palavras e saberemos como dar uma boa resposta quando nos perguntarem alguma coisa. Quando você busca a sabedoria de Deus, nós guardamos a tua palavra na nossa boca. Quando alguém vir perguntar alguma coisa, nós sabemos, né, da tua palavra, né? Porque nós memorizamos aquela palavra, né? Então a palavra de Deus nesses versículos 17 ao 29, Pai Todo-Poderoso, chama os seus filhos para mostrar a tua palavra, que é a palavra de verdade, a palavra de vida, né? Vamos repetir de novo. 22:17. Inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o coração o meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardareis no teu coração e os aplicareis de todos os teus lábios. Para que a tua confiança, esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Então, nossa confiança tem que estar onde? No Senhor. No Senhor, na sua palavra. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimento? Nossa, depois vocês lerem, isso aqui é maravilhoso, gente do céu. Olha, ele fala assim, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselho e conhecimento. Quer dizer que o Senhor, ele escreveu excelentes coisas sobre isso, sobre o conhecimento dele, sobre os seus conselhos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que te enviarem. Então Deus sempre está nos preparando, né, para nós conhecermos a tua palavra, porque ele vai enviar pessoas à nossa vida e nós precisamos estar preparados para falar da tua palavra. Aí ele fala assim: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprima em juízo ao aflito, porque o Senhor ofenderá a causa deles, porque o Senhor defenderá a causa deles. Então quer dizer que nós não podemos afligir o roubado pobre, né? Porque Deus defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os despojam. Não te associe com o iracundo, nem andes com homem colérico. Quer dizer que homem colérico, quer dizer homem ignorante. Então ele fala aqui muito também sobre isso, porque quais nossas companhias, né? Nós temos que saber quais companhias que nós estamos vivendo, porque não aprenda as suas veredas e assim enlaças a tua alma. Não esteja entre os que compromete e fica por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arrisca perder a cama debaixo de ti. Não renova os marcos antigos que puseram os teus pais. Vê um homem périto na tua obra, e perante rei será posto, não entre a plebe. Então aqui Deus, Senhor Jesus traz essa demonstração sobre nossas vidas, que é os conselhos da sabedoria que nós precisamos. Então Salomão fala aqui, né, que nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. É sinal, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Deus está nos dando sinais de sabedoria. Somente o Senhor é fonte de amor e verdade perfeita. Então somente o Senhor, ele é fonte de verdade, ele é perfeito. Então nele nós buscamos a sabedoria, igual fala, sabedoria sabedoria no casamento, sabedoria nas finanças, sabedoria no negócio. Então, sabedoria lidar no nosso dia a dia. Então ele fala assim: apenas o que nós precisamos? Nos rendermos a ele, e é que possamos experimentar o amor verdadeiro e descobrir como devemos viver. O que nós precisamos? Nos render à sabedoria do Senhor. Porque quando nós
nos rendemos à sabedoria do Senhor. O amor verdadeiro nós experimentamos. E quando nós experimentamos esse amor verdadeiro, nosso viver diário é diferente. Então, e descobrimos como devemos viver todos os dias. Aqui vai mais uma palavra de Provérbios. Gente, às vezes eu tô começando a, como é que fala? A falar da palavra de Deus na internet. Tem muitas coisas que a gente precisa, como é que fala? Eu tô levando uma mensagem simples, objetiva, né, para o nosso dia a dia. Então, assim, ainda não tenho muitas experiências, mas a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Então, assim, é muito bom para mim, está sendo muito edificante para mim, né? Então, assim, eu quero deixar uma mensagem que você depois possa ler de novo, Provérbios 22. É interessante ler, analisar. E antes de eu vir aqui, eu peço muito para Deus e Ele vai nos capacitando. Um dia eu vou estar melhor do que... Eu falo assim, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estou melhor. Um dia melhor do que o outro, né? Que, sim, cada dia que nós vivemos um processo, né, de transformação. Então, eu agradeço muito, sabe? Quando as pessoas entram, eu, assim, agradeço de coração e que Deus nos abençoe e que nós possamos ter um dia abençoado, viu? E muito obrigada.